A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nesse canal Tudo se fez novo, ao qual o Senhor tem preparado em nossos corações. Amém. Mas esta noite quero dar graças até esse prezado momento que o Senhor tem conservado as nossas vidas e que tem preparado esse canal. Amém. Estou muito gratificante, alegre nesta noite, glórias a Deus, para nós estarmos aqui examinando as escrituras sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome santo. Agradeço os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo se fez novo, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade cristã, a qual nós conhecemos ao Senhor Jesus através da sua palavra, porque ela testifica de mim, diz o Senhor Jesus, e não somente por palavras, mas pela eficácia do poder do Espírito Santo que é revelado em cada um de nós, a qual permanece dentro de nossos corações. Amém? Irmão e irmã, meu nome é irmão Jackson. Se os irmãos que estão acompanhando agora, é só lá entrar no YouTube, Jackson Antônio Alves, coloca o nome inteiro e lá está aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa meditação. E nesta noite, nós vamos aqui estar falando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, irmão, que é as cartas aos Tessalonicenses. Nós vimos desde o início, Atos 17, que nós estávamos vendo o nascimento da igreja em Tessalônica, e depois nós viemos para as cartas agora, e nós estamos aqui no capítulo 4, do versículo 13 em diante, amém? É muito importante, irmão, esse assunto, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, amém? Sabemos que a vinda do Senhor está próxima, tão próxima o quanto tão próxima, se nós pudéssemos imaginar o quanto está próxima a vinda do Senhor, glórias a Deus, né, de todos esses acontecimentos nesse mundo atual, nos dias atuais que estamos vivendo, debaixo de opressão, né, irmão, debaixo de angústia, de sofrimento, de calamidade, de destruição, né, irmão, nós podemos ver, e tudo aquilo que entristece a nossa alma, porque o nosso mundo não é este. Glórias a Deus, louvado, nós estamos de passagem aqui, amém? Não quero esticar muito, irmão, mas glórias a Deus, eu quero que o irmão esteja lá, aberta com as suas Bíblias, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eu leio, mas eu já tinha lido, mas eu vou ler. Vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Um assunto muito maravilhoso, irmão. Glórias a Deus. Sabemos que nós estamos aqui ansiosamente esperando a vinda do Senhor, nos preparando nesse tabernáculo terreno, nesta terra a qual nós vivemos. Glórias a Deus. E estamos aqui para falar um pouco, para deixar Deus falar um pouco aos nossos corações sobre o que a Bíblia está nos informando. Irmão, nós vimos aqui, falamos sobre a exortação da prática do amor fraternal, falamos aqui também de alguns exemplos, glórias, alguns cristãos, né, deduzem que, louvado seja o nome santo, que morreram em Cristo ficam inconscientes até a segunda vinda, mas a Bíblia mostra que estamos ausentes do nosso corpo
é presente, é estar, mas a Bíblia mostra que estarmos ausentes do nosso corpo presente é estarmos presente com o Senhor Jesus, irmão. Nós estávamos lendo no finalzinho lá, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e Filipenses capítulo 1, versículo 23, né? Então, consequentemente, quando o cristão morre, é o corpo que dorme e a alma vai para o céu. Amém, irmão? E a Bíblia, ela está falando de dormir, ela não está falando de forma alguma no estado de repouso inconsciente, né, como o sono da alma. Né? A Bíblia nos informa claramente que não existe essa ideia. Glórias a Deus. E a palavra dormir e se nós olharmos aqui, a palavra dormir é um eufemismo para a morte. Amém? É sobre isso que nós vamos agora estar falando, irmão, sobre essa vinda do Senhor. À medida que o Senhor vem falando nos nossos corações, irmão, nós vamos tirando o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a pensarmos, irmão. Glórias a Deus, o que a Bíblia está realmente nos ensinando. Irmão, então a palavra dormir é um eufemismo para a morte. Nós ouvimos muito sobre isso, como nós vamos citar aqui como Lázaro. Lázaro, ele morreu como ele dormiu, Jesus mesmo ele fala, como o Estevão, né? Estevão que foi apedrejado também, e nós vamos falar sobre isso. O eufemismo é uma figura de linguagem usada tanto como forma oral como escrita, com o intuito de amenizar algumas palavras ou expressões que poderiam soar de maneira desagradável, porém sem alterar o sentido da mensagem que deseja passar. Amém? Em outras palavras, é uma figura de linguagem quando você quer amaciar ou tirar um pouco de um impacto de uma ideia muito forte, muito chocante, né, que é a morte, né? E aí você usa o eufemismo, né? Por exemplo, você vai dar um recado para uma pessoa, para um parente para ela que ele morreu, né? Então aí você não chega lá chega lá, olha, fulano, seu parente morreu diretamente. É uma coisa muito forte, chocante, né? Você diz, ele dormiu no Senhor. É uma palavra mais leve, mais suave, dizendo o mesmo assunto, né? Realmente ele morreu mesmo, mas de uma maneira mais suave, para afirmar a mesma verdade. Então é isso, irmão, é eufemismo, você usa. Então é usado, então a Bíblia usa essa expressão eufêmica para dormir, né? Fulano de tal dormiu no Senhor, ou dormiu com seus entes queridos, ou com seus ancestrais, referindo-se à morte, irmão. Então, referindo-se à morte, dormiu. Realmente ele morreu. Então, ela usa muito. Né? De quando a Bíblia fala da morte de Lázaro, por exemplo, do capítulo 11, do 11 ao 12. Né? Ele mesmo, se nós olharmos, examinarmos, ele fala, Jesus dizia, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí, mas vou para despertá-lo. Ele não falou isso? Aí os discípulos disseram, Senhor, você dorme? Né? Os discípulos entenderam. Você dorme, estará salvo. Né? Está dormindo. Então Jesus explica claramente, não, pois Lázaro morreu. Né? Pois os discípulos pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Mas Jesus falou, não, Lázaro morreu. Eles entenderam. Amém? Então é uma expressão que a Bíblia ensina. E podemos notar em Atos capítulo 7, o versículo 60, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estávamos vendo a morte de Estevão. Pois ele orava, invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. E com essas palavras ele adormeceu e morreu. Amém? Nós falamos muito sobre isso aí, que quando nós morremos, então o nosso espírito ele vai para Deus. Para que o próprio Deus ele deu o espírito, soprou o fôlego de alma, o Senhor soprou o fôlego de alma e nos fez alma vivente. Do pó ele nos formou e soprou em nossas narinas o fôlego da vida, o fez alma vivente. Então o espírito nosso vai para Deus, a quem ele deu, ele próprio deu. Amém? Então lá na morte de Lázaro ele dizia, invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. E com essas palavras ele adormeceu, morreu. Então era uma expressão muito comum, mas a Bíblia não ensina a questão do sono da alma de forma alguma, não ensina a questão do sono da alma, não ensina que está inconsciente, glórias a Deus.
A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Né? Nós cremos isso, irmão, eu creio dessa forma, glória a Deus, né? E que é a palavra que, então, é que ela nos ensina. E eu pergunto, onde está o Senhor? Lembra que nós falávamos que tinha os dois ladrões e que um ladrão ele morreu, mas o outro ele se arrependeu e disse, Senhor, quando entrarem, vierte no teu reino, lembre de mim. Né? Aí ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então eu pergunto, onde está o Senhor na sepultura? De forma alguma. Ele não está na sepultura, ele está no céu. E tem mais uma. O Senhor, nós vimos que o Senhor, o seu corpo não se encontrava lá envolto no lenço, né? No lenço branco, a qual foi preparado com todas as especiarias para Jesus. Não, ele subiu com o seu corpo. Ele subiu com o seu corpo. Ele entregou o seu espírito e o seu corpo subiu. Da mesma maneira nós vamos receber esse corpo glorioso, esse corpo incorruptível, glorioso, né? Misterioso. Então Jesus não estava na sepultura. Ele não está na sepultura, ele está no céu, está no trono, ele está reinando. Então se morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, a teoria do sono da alma é absurda, é herética. A teoria do sono da alma é absurda, é herética, é incompatível com os ensinos das escrituras, Amém? E ainda mais, Paulo diz em Filipenses capítulo 1, 23, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então não é o sono da alma, não é isso que Paulo está ensinando em lugar nenhuma das Escrituras. Então Paulo, lá se nós lemos, ele cria naquilo, ele acreditava que ele já, morrendo, ele ia se encontrar com o Senhor. Mas era necessário ele não ir, né? Ele é melhor que eu fique. Vamos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então o apóstolo Paulo ele tinha o desejo, sim, de encontrar com o Senhor Jesus, que morrendo ele se encontraria com o Senhor Jesus. Então, e sem contar que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céus, né? Ele foi arrebatado, ele viu coisas inefáveis que ele não poderia falar com palavras humanas, né? Nós passamos em 2 Coríntios, ele fala, né? Não sei se é 1 ou 2 Coríntios, não lembro. Então, é um mistério, irmão. Glórias a Deus. Então, e ainda mais, que a parte, né, que o apóstolo Paulo estava falando. Então, o que significa essa ideia em dormir? Glórias a Deus, ele fala, né? Queremos que Jesus citou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Talvez nós poderíamos pensar em 3 coisas. Primeiro, o sono é um símbolo de descanso. É um símbolo de descanso. A Bíblia diz que o nosso corpo está dormindo, está descansando. Em certo sentido, também a alma está descansando. Vamos ver lá, mas de que forma? Apocalipse capítulo 14, versículo 13, ele fala: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? Então, nesse sentido, o céu é um lugar de descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Há um descanso para o povo de Deus, há um sábado para o povo de Deus. Amém? Hebreus ele fala, irmão. Vamos lá? Então, no céu é um descanso das fadigas, mas não um descanso de inconsciência. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Glórias a Deus. Segundo ponto, o sono pressupõe renovação. Glórias a Deus. Então, esse corpo que está dormindo vai ser renovado. Dormindo que morreu, está sendo sepultado. Ele vai ser renovado.
E vai se levantar um corpo novo, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, corpo transformado, um corpo incorruptível, como o corpo da glória de Cristo, irmão. Amém? Aqui, ó. Depois nós vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? O que morreram em Cristo. Portanto, quando um cristão morre ou dorme no Senhor, é o corpo que dorme, a alma vai para o céu. Está com o Senhor Jesus, nós cremos assim. Não está no sono dos mortos, no sono das almas, o inconsciente. Né? Ele vai para o céu. Ele vai para o céu. E quando Cristo voltar, ele precisará trazer com ele do céu para a terra a alma dos cristãos que morreram com ele, morreram em Cristo, confirmando que eles estavam antes na presença de Deus. E essa volta de Cristo também é física e corporal. Corpo misterioso, glorioso, embora Cristo esteja presente por toda parte em sua divindade. Amém? Ele está em toda parte. Lá em Mateus 28, versículo 20. Ele jamais abandonará até o final dos séculos. Ele estará conosco. Até a fundação do século ele estará conosco. E habita no cristão. João 14, versículo 23. A vinda física de Cristo do céu para a terra, a fim de receber os cristãos, será um evento apoteótico. Ou será um evento glorioso. Um evento de exaltação, de adoração, de glorificação. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Terceiro, o sono implica a expectativa de acordar. Quem está dormindo vai acordar. Se não acordar, é porque está morto. Né? Não está dormindo, é lógico. Então o sono é algo passageiro, limitado no tempo, não é definitivo, vai acordar. Nós também vamos acordar um dia quando a trombeta de Deus ressoar. Os mortos em Cristo ressuscitarão, ouvirão a sua voz, levantar-se-ão dos seus túmulos. É isso que Paulo está ensinando na verdade, irmão. Amém? Então nós que morremos em Cristo, nosso corpo morreu. Nós estamos como que dormindo. O nosso corpo está morto, é o corpo que dorme, mas a alma, ela vive. A alma ela não pode matar a alma. A alma ela é viva, ela está com Deus, aqueles que morreram em Cristo. Nós temos que entender isso. À medida que nós falamos, Deus vai nos dando entendimento. Por exemplo, entendeu? Então, o Senhor Jesus, se ficarmos à vida do Senhor, então, a palavra do Senhor, nós vivos que ficarmos à vida do Senhor, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, ele trará os que dormem. E ali, no piscar de olho, eles terão um corpo renovado. Aquele corpo serão ressuscitados dos seus túmulos, amém? Mas aqueles que já estão em Cristo. Por exemplo, nós estamos dormindo fisicamente, estamos vivos, estou falando nós, respirando com vida, né? O corpo está descansando e a mente também. Ela desliga um pouco. A nossa mente também desliga. Porquanto nós pegamos um sono profundo, a mente nossa está descansando, mas porém os nossos neurônios estão funcionando, ela não está morta. Ela não está morta, ela tá em atividade. Então, respirando com a vida, vivos. Então, nós estamos dormindo fisicamente, estamos vivos, respirando com a vida. O corpo está descansando e a mente também, mas ela está ligada à consciência acesa, em atividade. O nosso sono REM, por exemplo, o cérebro se comporta como se estivesse acordado, vigília, entretanto, apresenta elevação nos níveis de oxigênio da região, embora os músculos esqueléticos estejam completamente anestesiados, incapazes de se mover temporariamente. Não é assim? Estamos dormindo. É um exemplo que estamos falando. Mesmo dormindo, o nosso cérebro está em atividade. À medida que o sono chega, nos desconectamos da realidade. Né? Nossa consciência do ambiente que nos cerca vai ficando cada vez menor, enquanto nossas sensações vão enfraquecendo, até que passarmos do outro lado.
Estou falando do sono, um exemplo. Os cientistas estudaram esta perda de contato progressiva e chegaram à conclusão que o cérebro apenas se isola desta forma durante o sono, mas há atividades dos neurônios. Se isola, como se o cérebro se isolasse, mas ainda há atividades nos neurônios. Amém? Então, portanto, quando estamos dormindo, se alguém mexer com uma pessoa, ela vai acordar, lógico, se dá um empurrão nela, ela vai acordar, porque ela não está morta, ela vai ter percepção, ela vai receber, vai acordar a menos que esteja morta. Se a pessoa, enquanto estiver dormindo, escutar um som, um barulho alto, e vai acordar, ou seja, quando o som ultrapassa o córtex auditivo, o cérebro responde. Então ele vai reagir, ele vai responder e a pessoa vai acordar. Então, os sonhos são atividades mais famosas do cérebro. Então, os sonhos são as atividades mais famosas do cérebro durante a noite. Quando nós estamos dormindo, nós temos sono, principalmente no sono do REM. Nós sonhamos, né? Como se nós estivéssemos acordado. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não está morto, ele está vivo. Né? Está em atividade os nossos neurônios. Os cientistas não chegaram à conclusão ainda, eles não estudaram, não estudaram completamente, não estudaram, não chegaram assim completamente, estudaram parcialmente, não estudaram completo o cérebro. É uma coisa que eles não podem chegar a um resultado definitivo, porque é mistério. Amém? Falo que quando nós estamos dormindo, talvez uma parte do cérebro também pare de funcionar, mas a outra funciona, né? Então, quando ainda que ele esteja dormindo, mas ele recebe a recepção, ele recebe a orientação do cérebro também, como nós acabamos de ver. Amém? Então, assim somos nós, agora que morremos, que dormimos no Senhor, nós morremos em Cristo. E vamos acordar quando Cristo voltar, glórias a Deus, amém? No sentido da ressurreição dos corpos, aquilo que nós falamos. Mas os mortos em Cristo estão na glória com Ele, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem, mas eles estão em atividades lá. Os que dormem estão com Cristo Jesus. Amém? Deu para entender mais ou menos assim, com a respeito do sono? Assim, da mesma forma, como se nós estivéssemos dormindo o nosso corpo, mas o nosso espírito está na mão de Deus. Ele vai se ressuscitar nesse sentido da ressurreição dos mortos. Vai renovar o nosso corpo. E nós vamos ser ressuscitados e depois os vivos serão arrebatados. Olha, Jesus só pode trazer na sua companhia quem está com ele. Não tem sentido você afirmar que Jesus vai trazer em sua companhia, em sua segunda vida, quem não está com ele. Então, onde estão aqueles que morreram no Senhor? Estão na sepultura? Não. Estão na sonolência? Não. Estão na inconsciência? Não. Estão na presença de Jesus, da presença de Deus. Estão no lar celestial. Estão na casa do Pai, estão no seio de Abraão, como nós falamos do rico Lázaro, lembra? Aleluia. Estão na Jerusalém celestial, estão num estado e lugar de bem-aventurança. Então nós cremos assim, igual Lázaro, ele dá exemplo. Quando Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, o rico também morreu, foi sepultado e foi para o inferno. E ali ele pediu para Pai Abraão, peça para que Lázaro venha molhar a ponta dos dedos, porque estou aqui no calor ardente, estou no fogo, estou em chama, estou no inferno, estou sofrendo. Aí ele disse, não, Lázaro não pode passar daqui para lá. Então peça que mande alguém para que avise lá os meus familiares para que não venha nesse lugar. Não, porque lá já tem os profetas lá. Se não deram atenção para os profetas, né, não creram nos profetas, vão crer. Não, eles não vão crer. Então, o importante é isso, irmão. Então, nós podemos entender aqui que nós não estamos na sepultura, que está o nosso corpo, que foi decomposto, ficou em decomposição. O nosso corpo foi para a terra, assim como do pó saiu o nosso. Agora você pode dizer assim, olha um exemplo grande, você pode fazer assim, bom, se você está falando que o nosso espírito, nossa alma está com o Senhor, nós estamos reinando com o Senhor Jesus, e o nosso corpo não foi sepultado na sepultura? Tá,
Então o nosso corpo também está lá na sepultura? Não, não está. Da sepultura porque ali não está o corpo, ali está o pó do seu corpo. O corpo já desfez. Ali sobrou o cabelo, os ossos, mas está o seu pó ali. O seu pó foi sepultado na sepultura. Ele foi para a terra. Na sepultura, quando ele foi para a terra, se tornou, desfez o corpo. Entendeu? Então, assim que nós podemos entender. Nós podemos dizer assim, não, o seu corpo está lá vivo. Passou 1, 10, 15, 20, 30 anos, mas ele está lá, o corpo ainda em perfeitas condições. Não. Assim como você pode dizer assim, não, nossa alma está em consciência, dormindo, não. Ela está na mão do Senhor. Assim como o seu corpo não está lá, assim a nossa alma, ela não está inconsciente, ela não está dormindo, não está no sono não está no sono das almas. Né? Glórias a Deus, ela está com o Senhor Jesus, amém? Então nós podemos ver aqui. Então, assim como nós vimos lá. Então você pode perguntar: o que as almas estão fazendo no céu? Dormindo? Não. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que as almas dos santos estão clamando no céu. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 15 ao 17. As almas estão descansando das fadigas nos céus. Ó, as almas dos santos estão clamando no céu. Apocalipse capítulo 7, versículo 15 em diante. As almas estão descansando da fadiga do céu. Apocalipse 14, versículo 11. As almas veem a face de Cristo. Apocalipse 22, versículo 4. As almas estão no céu trabalhando e servindo. Apocalipse 22, versículo 5. As almas estão lá no céu reinando com Cristo. Apocalipse 20, versículo do 1 ao 4. Amém? Então, nós entendemos aqui que nós falamos sobre essa vinda gloriosa, né, do nosso Senhor Jesus. Acabamos de falar sobre que nós vamos ser arrebatados e depois nós vamos falar muito mais sobre sobre essa dia glorioso, a parousia do nosso Senhor Jesus, segundo advento, né, que chegará em glória, em poder, como juiz, aleluia, julgar a nação, a destruir, aniquilar o império de uma vez por todas, o império da morte. Glórias a Deus, né? Destruirá o arqui-inimigo de Deus, os seus demônios, os seus adeptos, seus demônios que estão aí, aleluia, se corrompendo. Então, nós podemos entender assim, irmão, que então, há uma vida, irmão, há uma vida que vai continuar. Glórias, uma vida perfeita, uma vida gloriosa. Não vai pensar que você vai ficar imaginando que, como os filósofos que acreditavam no aqui e agora, acreditavam assim comamos e bebemos e amanhã morreremos, não, né? Caracterizava pela ausência de princípios e virtudes, não, glórias, nós temos que dar a conta da nossa alma para o Senhor Jesus Cristo, ela não morre, ela é espírito, o espírito não morre, irmão. E dizer também que aqueles que Deus é tão justo, tão perfeito, tão bondoso, que não vai, aqueles que morreram no inferno, o Senhor diz que Deus não é tão Deus é tão justo, tão amoroso, que não vai deixar aqueles que morreram no inferno sofrerem. Diz que ele vai soprar, ele vai fazer deixar com que aquela pessoa não exista mais, aquele espírito não existe mais. Ele vai apagar aquele espírito, ele vai fazer com que o espírito deixe de existir. Não, irmão, o espírito não morre, ela vai estar lá sofrendo dia e noite, ela vai lá estar sofrendo no lago do chofre ardente junto à cabeça da fera, irmão. Sofrendo, irmão. Então, não vai pensar não que por isso que o Senhor já está aqui falando sobre a boca dos profetas,
está o Espírito Santo de Deus está sobre essa terra, aleluia, nos orientando, trazendo, salvando aqueles que, por quanto a mim ser salvá-los, irmão, porque muitos correrão de um lugar para outro, irmão, como diz a palavra, que estarão com sede, não de água, e com fome, não de pão dessa terra, mas com sede de ouvir a palavra de Deus, com fome de se alimentar do alimento espiritual dos céus, e não vão encontrar mais, irmão, vai ser tarde. Glórias a Deus, não vão ficar pensando não, amém? Então, como diz aquele lá, os filósofos, enquanto estamos vivos, a morte não existe para mim. Para nós, quando a morte aparecer, nós já não mais existiremos. Então, não tinha esperança nenhuma para eles. Então, os filósofos, aqueles homens, os existencialistas, aqueles filósofos, os gregos, muitos deles, pagão, que adoravam, eles não tinham esperança nenhuma, irmão. Amém? Não vai ficar pensando glórias a não, glórias a Deus, irmão, e nós vamos ter que dar glórias a Deus, irmão. Nós cremos na ressurreição, irmão. Amém? Então, é isso que Deus passa hoje, nesta noite, para nós terminarmos depois, quando Deus preparar desse assunto da vida do Senhor. Aleluia, glórias. E ainda ele fala, ora ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isso nos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Aleluia. Então ele falava isso para os irmãos da Tessalonicense, irmão. Então, não como os filósofos, né, que acreditavam, que discutiam sobre a imortalidade, glórias a Deus, amém, a teoria do purgatório, que não leva a esperança nenhuma, glórias a mim. Então, tudo isso, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. Então não precisamos especular, porque a palavra de Deus ela deixa bem clara aqui para nós, irmão. Ela deixa bem clara para nós aqui da vinda do Senhor, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo, a parousia do Senhor Jesus, amém? Então é isso, irmão, que nós temos que crer. Glórias a Deus, crer e ficarmos assim juntamente preparado para a vinda do Senhor, amém? Porque depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro dos senhores nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que segundo aos Coríntios ele fala justamente, irmão, sobre esse assunto. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, né, irmão? 1 Coríntios ele fala sobre, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos ler aqui, glórias a Deus, quando vamos ver a ressurreição e o penhor da ressurreição, a ressurreição de Cristo por na nossa ressurreição. Glórias a Deus. Ele fala aqui, os ressuscitados terão corpos, ó. Glórias a Deus. Vamos ver a partir aqui do versículo 42. Versículo 42, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Pois assim, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscitas na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Amém? O nosso corpo desonra. O corpo, essa matéria ficará no céu, ela não pode entrar. Esse corpo é o tabernáculo de carne pecaminoso diante de Deus, irmão. Amém? Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo glorioso. Aleluia, ali desonra e se torna um corpo de honra, de glória para o Senhor Jesus. Amém? Juntamente com Ele. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, um corpo cheio de poder, irmão. Ali, aleluia. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Vamos receber um corpo espiritual glorioso para viver com Ele. Nós vamos receber esse corpo, irmão. Quando Jesus ressuscitar dentre os mortos, literalmente os túmulos serão abertos e seremos ressuscitados e encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor, já estaremos com o Senhor. E assim são os vivos arrebatados. Receberão um corpo glorioso, encontrarão conosco. Aleluia. Um corpo natural, um corpo espiritual.
Há um corpo natural, há também um corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Que é Jesus Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro é o, não é é o espiritual. Deus criou nós em matéria e corpo. Amém? Mas depois do espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu, é Jesus Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, assim são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, nós seremos igual a Cristo Jesus. Viveremos com eles. E assim como trouxemos a imagem do que é de terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Os isso serão transformados. Isso afirma, irmão, que a carne e o sangue